Amados amigos e irmãos, mais uma vez nos saudamos com paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos saímos mais uma vez nesse programa Verdade Presente, esse quadro de Verdade Presente nesse canal Nova Esperança, para que nos bem fala mais uma vez sobre a palavra de Deus, que é a palavra da esperança. Que Jesus cabe e fala, santifica-os na verdade, porque tua palavra é a verdade. Então, por isso, queridos, hoje nós sabemos conhecer mais uma verdade contida dentro dessa palavra de Deus. Mais uma verdade que, nos dias de hoje, me conhece. Deus crê que não tem conhecimento e que não coloca na prática na nossa vida. Por isso, queridos, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal Nova Esperança. Que saudação de Jesus pode alcançar o coração. Nesse momento, nós estamos fazendo, então, uma oração, para que assim não pode dar início ao estudo de tema de hoje, que é um tema também de extrema importância. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te habita na altura do céu. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos será de sair junto para que nos estude a palavra de Deus, Pai. Pai Santo, que eu pode abençoar cada pessoa que assiste nesse momento, a palavra de Deus está a ser aberta. Onde Pai Santo, que nossas vidas, essa verdade pode achar um lugar e que você pode colocar na prática, porque eu acabo de falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Pai. Eu venho guiando com o Santo Espírito de Deus, que cada pessoa que está ouve nesse momento pode abrir seu coração para que entregue suas vidas na mão de Deus e escuta a voz do Espírito de Deus através da palavra de Deus. Tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, assim como um cabo de flanhos, hoje nos sabemos estudar um tema muito importante também, onde que é a verdade presente, que hoje o povo mesmo será ensinado. Queridos, no cabo de fala sobre a lei de Deus, no cabo de hoje, então, queridos, nos fala também sobre o dia do sábado que está contido dentro da lei de Deus. E no cabo de Deus fala que ele é que muda dia de sábado como dia de guarda. Mas hoje não tem pessoas que falam sobre domingo, mas que domingo é dia de guarda. Então hoje, o tema de nossa mensagem de hoje é domingo na Bíblia. Não também hoje, a modo que dia domingo é considerado na Bíblia. Se será que Deus realmente coloca domingo como um dia santo, um dia abençoado a ser guardado, ou se sábado que continua? Logo, queridos, horas que não vai para o livro de Mateus. Ao abre no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18, Jesus fala, mim cabe muda. Mim cabe muda a lei, mim cabe destruir lei, mim cabe destruir profetas. Mim bem cumpre aquele que está na lei, que aquela palavra pleroma, quer dizer, me mostra a modo que deve ser guardado. Bem amplamente dá um sentido melhor, porque fariseus tinham colocado peso sobre a lei de Deus. E Jesus vem cá demonstrando, mas que se lei é pesado, mas que se lei é amor. É uma prova de nosso amor para ele. Por isso que ele fala, Senhor, tamanho, se guardem o mandamento. Senhor, que permanece na minha amor. Eu tenho que guardar o mandamento, assim como me tem guardado o mandamento de minha Pai. Então, queridos, agora, modo que Deus está considera domingo na Bíblia. Na Bíblia Sagrada não te encontra apenas 8 textos, no Novo Testamento. No Novo Testamento não te encontra apenas 8 textos que está referindo a dia domingo. Mas a palavra domingo nunca te encontra na Bíblia. Ali está faz um pequeno alerta. Porque hoje só circula uma versão onde não te encontra a palavra domingo no livro de Apocalipse, nesse capítulo 1, versículo 10. E aquela palavra domingo quer dizer que existe, porque na língua grega original, que existe domingo. Na Bíblia Sagrada, que existe palavra domingo. E no capítulo Isaías 58, capítulo fala, dia do Senhor é o sábado e não o domingo. Então, no cuidado com hoje, com aquela versão que está circulando no Apocalipse 1:10, não se encontra aquela palavra domingo, queridos. Allah foi adulterado. Texto em si, Bíblia em si é a palavra de Deus. Mas aquela palavra domingo que está lá é que é o verdadeiro. Allah apenas te encontra o dia do Senhor. Nunca te encontra a palavra domingo. E no sábado, então, que é sábado, que é dia do Senhor. E hoje, não também avaliamos dentro da palavra de Deus, não tem analisa sobre domingo na Bíblia. Ora, que não vai para o livro de Mateus, nesse capítulo 28, versículo 1. E o livro de Mateus foi escrito na ano 62 depois de Cristo, 31 anos depois que Jesus já tinha morto e ressuscitado. Então, 31 anos depois de morte e ressurreição de Cristo, então o texto de Mateus foi escrito no Mateus, nesse capítulo 28, Mateus 28, nesse versículo 1. Ele está falando o seguinte, Mateus 28, nesse versículo 1, queridos, palavra de Deus, está rezando o seguinte.
No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, esse é o primeiro texto que está falando sobre o primeiro dia da semana, que hoje não está considerado como domingo. Então, queridos, primeiro texto que foi escrito no ano 62 depois de Cristo, 31 anos depois de morte e ressurreição de Jesus Cristo, ali está escrito, mas na findar de sábado, então uma coisa que acontece, mas pessoas, quando entra o primeiro dia de semana, Maria Madalena e outra Maria, eles vão para a sepultura, para que eles vão ver, para que eles vão embalsamar o corpo de Jesus. Quando o texto foi ali, na findar de sábado, porque coisa que eles tinham feito no sábado? Horas que não vai na Lucas 23, no capítulo 23, nesse versículo 54 a 56, ele acaba de falar que quando eles vão colocar o corpo de Jesus na sexta-feira, que é considerado como dia de preparação, mas que então eles preparam especiarias e aromas, mas na sábado, eles vão para casa, na sábado, eles descansam conforme mandamento de Deus, segundo o mandamento de Deus. Então, eles descansam. E por isso que é falando ali agora, logo na findar de sábado, o que acontece? Na primeira semana, eles vão para a sepultura. Então, aquilo que o texto está relata, simplesmente é isso. Eles vão para a sepultura para que eles vão embalsamar o corpo de Jesus. Ali que está, mas que não deve guarda o dia domingo. Queridos, ainda horas que não navega ainda mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. É luz e lâmpada para nos pés. É está guiando em toda a verdade, é está santificando na verdade, é está libertando de ensinamentos do inimigo para que colocando nos ensinamentos de Deus, nos princípios de Deus. Porque na Marcos 7, versículo 7 a 13, Jesus fala, em vão está seguindo mandamentos de homem e não mandamentos de Deus. Em vão, nós está seguindo tradição em vez de mandamentos. Por quê, queridos? Homens invalidam mandamentos de Deus e colocam mandamentos de homem. É por isso que Daniel 7, 25 já estava profetizado. Daniel 7, versículo 25, ele fala, esta cuida muda tempo e lei, esta persegue o povo, esta cuida muda tempo e lei. E é aquilo que acontece. Pessoas procuram atrás sábado de lado. E hoje o mandamento de homem não tem encontra lá domingo de festa e guarda. Então, queridos, horas que uno analisa na Bíblia, primeiro texto, Mateus 28, versículo 1, que mostra numa domingo de guarda. Apenas é mantido que relato, e foi escrito 31 anos depois de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, queridos, é apenas vai para a sepultura. E livro de Marcos, nesse capítulo 16, olha que não vai para Marcos, nesse capítulo 16, versículo 2 e versículo 9, ele está falando o seguinte, ali não tem contra, que o outro 3 não tem contra mais dois textos, segundo e terceiro texto que está falando do primeiro dia de semana, que é o dia domingo. Marcos, então, nesse capítulo 16, Marcos, capítulo 16, versículo 12 e versículo 9. 12 está falando o seguinte, e muito cedo, no primeiro dia da semana, o que está falando então, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Então, muito cedo, no primeiro dia da semana, eles vão para o túmulo. Mesmo relato com aquilo que está lá na Mateus. Então, ali que está ainda uma domingo de guarda. Olha que não lê terceiro texto, que está no versículo 9 de Marcos 16. Ele está falando o seguinte, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. Ali também é para Jesus ressuscita. É que mas que domingo passa a ser um dia de guarda, um dia abençoado. Então, queridos, já não está no terceiro texto, porque é apenas 8 textos no Novo Testamento que está falando de domingo. Então, já não está no terceiro texto, ainda que está lá evidência de guarda de domingo. Horas que não vai para o livro de Lucas, nesse capítulo 24. Lucas, nesse capítulo 24, não tem contra lá algo importante também. Aquilo que estamos ali no hoje naquele quarto texto, se realmente domingo está lá como dia de guarda. Lucas 24, nesse versículo 1, último capítulo do livro de Lucas, nesse versículo 1, ele está falando o seguinte, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Então, Lucas relata aquilo que se lê na Mateus, no capítulo 28, versículo 1. Lucas relata aquilo que se lê também na Marcos, capítulo 16, versículo 2. Eles vão para a sepultura para que eles vão preparar o corpo de Jesus. Então, queridos, ali mais uma vez, é que está falando nada. Não pode ler o capítulo 24 completo. É que está falando, mas que domingo passa a ser um dia de guarda.
Queridos, então, horas que, assim como a gente ia falar, nós vai para 23, no capítulo 23 de Lucas, nesse versículo 54 a 56. Ele acaba falando, era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, com Jesus, seguindo viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E ele está falando assim, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então ele está mostrando, então, no sábado eles descansam. Sim, o mandamento fala. E quando vem inicia capítulo 24, nesse versículo 1, ele relata agora, mas que eles vão para a sepultura. Essa flama que domingo passa a ser o dia de guarda. E queridos, Lucas foi escrito no ano 64 depois de Jesus Cristo. 33 anos depois que Jesus já vai para o céu. Mas lá ainda contém relato mas que domingo passa a ser dia de guarda. Mas Lucas está relata mas que eles descansam no sábado conforme o mandamento. E horas que não vai para o livro de João. Então, queridos, já não está na nossa quinta. Já não está no nosso quinto texto. Horas que não vai para o livro de João, nesse capítulo 20. João, no capítulo 20, ainda está falando sobre o primeiro dia de semana. Não estou ainda, que está falando sobre esse primeiro dia de semana. Capítulo 20, nesse versículo 1. Não é o que está falando. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, acaba de falar, queridos, mesmo aquilo que está naqueles outros textos evangélicos. Então, querido, acaba de falar, eles vão para a sepultura, eles acham a pedra removida. Ali que não contém nenhum verso que está falando domingo passa a ser dia de guarda. E, querido, não pode ir ainda para o versículo 19. Versículo 19 de João 20 está falando o seguinte, não presta atenção no versículo 19. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Porque, às vezes, pessoas podem falar, mas os discípulos estavam reunidos no primeiro dia de semana e Jesus participa desse. Mas será que estavam reunidos prestando culto? Não, queridos. Versículo 19 acaba de falar, mas então quando já chega tarde, ali perto de findar o primeiro dia da semana, me estava dentro de casa com a porta trancada, mas não na adora. Não como um dia santificado. Mas por quê? Acaba de falar ali, estavam com as portas trancadas porque tinham medo dos judeus. Estava com medo. É por isso que acaba de segundo. Por quê? Jesus acaba de falar com os discípulos várias vezes, mas ao terceiro dia te ressuscitava. Mas os discípulos que acreditavam. É por isso que quando Maria Madalena fala, Jesus ressuscita, é que está lá, anjo flama e ressuscita. Eu que acredita. Então estava lá tudo com medo. Estava reunido como um dia de culto, mas por causa de medo. E esse texto de João foi escrito no ano 97 depois de Jesus Cristo. 66 anos depois de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas é que está mostra relato lá. Mas que domingo passa a ser dia de guarda. Mas Jesus dá ordem para que pregue o evangelho quando ele ressuscita na primeira dia de semana. Queridos, não analisa tudo o evangelho. Jesus, tudo dias de sua vida que passa junto com o discípulo, que 3 anos e meio na forma de discípulos, tudo isso manda discípulos para a pregação. Envia discípulos para que levavam a mensagem. Então, queridos, todo dia devia ser dia do Senhor. Queridos, Jesus, evangelho, Jesus acaba de mandar para partilha. Que ela que mostra ainda, mas que aquele dia foi um dia santo. E no cabo de queridos, no ano 97, 106 anos, depois de morte e ressurreição, ainda Jesus que tinha falado para que guardava domingo. Texto que está falando. Porque nunca Jesus falou. Porque fala, mim cabe muda, não cabe entrar nada, até que seu que terra passa, nada que está a ser tirado ali. E Jesus é fiel, ele está cumprindo com essa palavra. Ainda, queridos, horas que não vai para o livro de Atos, não te encontra mais um texto. Atos, nesse capítulo 20, não te encontra então que é o 7º texto. Atos, nesse capítulo 20, nesse versículo 7. Atos, no capítulo 20, versículo 7 ao 8, ele está falando o seguinte. No primeiro dia da semana, estando reunidos com fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, queridos, ali
acaba de relatar mas que Paulo tinha que fazer uma viagem logo no dia imediato. É por isso que essa versão acaba de mostrar o seguinte: Paulo tinha que seguir a viagem no dia imediato, naquele dia, no primeiro dia da semana. É por isso que, queridos, sábado, Paulo passa junto com o povo. Horas que não vai, por exemplo, para Atos 17 e 12. Ele está falando mas que o costume de Paulo era de estar todo dia na sinagoga. Então, Paulo tinha guardado o dia de sábado, tinha passado um dia de sábado com culto com pessoas, assim como no capítulo 17, versículo 12, acaba de mostrar. Então, Paulo tinha esse costume de todo sábado, estava na sinagoga para estudar a palavra de Deus. Depois de sábado, então, como Paulo tinha que viajar logo na primeira dia de semana, por quê? Porque quando já entrava sábado, porque acaba de falar ali, no versículo 8, mas tinha lâmpadas no cenáculo. Então, sábado já tinha passado. Porque dia está troca com o pôr do sol. É por isso que aqui no bem na Gênesis, não tem contra este que era, tarde e manhã, o primeiro dia. E o livro de Levítico está falando que não deve celebrar sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, quando o sol já tinha colocado, já estava no primeiro dia da semana, que é aquilo que acaba de mostrar ali, Paulo então prolonga esse discurso até a meia-noite. A pessoa pode falar, mas ali está a partir do pão. Queridos, partir do pão era um costume que se tinha. Ali que te mostra, mas que torna domingo um dia santo. Aqui não vai para Atos, nesse capítulo 12, versículo 42 a 46, está mostrando lá que tinha esse costume de partir do pão, não somente no templo, mas também de casa em casa. Então, esse texto também que te mostra que domingo passa a ser um dia de guarda. Apóstolo Paulo parte pão e prega até a meia-noite, porque logo naquele dia, logo quando... Mas, então ele tinha que sair para fazer a viagem. Mas na 17 e 12 acaba de mostrar que Paulo tinha esse costume de estar todo sábado na sinagoga para estudar a palavra de Deus. Então, queridos, não também agora para aquele último texto. O último texto que está na 1 de Coríntios. No livro de 1 de Coríntios, não está lá algo importante no capítulo 16, versículo 1 a 12, que é um desses textos também que está falando sobre o primeiro dia de semana, que é o último texto. Está falando o seguinte: quando a colheita para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Ele está falando o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, não presta atenção, que falar, em casa, conforme a sua prosperidade, e já vá juntando para que se não façam colheita quando eu for. Então, queridos, ali nesse texto, Paulo está relata com você. Ali, como pessoas de Jerusalém, pessoas de Jerusalém só passavam necessidade. E não pode ler livro de Atos, nesse capítulo 11, versículo 28 a 29. Atos, nesse capítulo 11, versículo 28 a 29. E está falando, então, que estavam pessoas de Jerusalém que só passavam necessidade. Então, é da ordem para que na cada igreja, para que falava com irmãos de cada igreja. Tanto na Roma, tanto na Galáxia, entre outros, para que falava com eles, para que eles faziam um donativo, para que ajudava aqueles irmãos na Judeia, para que ajudava aqueles irmãos na Jerusalém, que se passava para necessidade. Também no livro de Romanos não pode encontrar aquele relato lá. Então, queridos, ali é caiu um colete, pessoas falam, não, ali está dízimo. E que ele então mostra, então, mas que é dia de guarda. Não, queridos, é ficar abrindo para a colheita, essa colheita devia ser para colocar na onde? Em casa. É falar o seguinte: no primeiro dia de semana, cada um de vós ponha de parte em casa, não na igreja. Põe de parte em casa, conforme a vossa prosperidade, vá juntando, para que horas que vai, para que ninguém acaba fazer colheita nesse dia. Então, queridos, ali acaba de mostrar a colheita, mas para que ajudava pessoas na Jerusalém que estavam necessitadas. Ali que mostra, mas que domingo passa a ser um dia santificado. Não, queridos, apenas relata aquilo que aconteceu na várias igrejas, que Paulo vai estar falando, não faz colheita para que não ajuda pessoas necessitadas. É apenas esse relato que está ali. Mas, queridos, Deus acaba de falar, mas se palavra, o único dia que não tem encontro como dia de guarda é o Santo Sábado. E esse era o costume de Jesus. Não vai para o livro de Lucas, é um texto que já não olhava antes, na mensagem anterior, mas não também para o livro de Lucas. Livro de Lucas, nesse capítulo 4, versículo 16. Livro de Lucas, nesse capítulo 4, versículo 16, está falando o seguinte. Lucas 4, 16, versículo 31. Está falando o seguinte: indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E na 31, ele acaba falando
mas que Jesus disse para Cafarnaum no dia de sábado, onde que ensinava pessoas a palavra de Deus. Queridos, qual que é o costume que você tem? Você tem costume de homem ou você tem costume de Jesus? Jesus lembra, Jesus é caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para a nossa salvação. Queridos, assim como Pedro acaba de falar, mais vale obedecer a Deus do que a homem. Porque com Deus não tem salvação, com Deus não tem segurança, com Deus não tem a única esperança, que é Cristo Jesus, que é caminho, verdade e a vida, e que somente para Ele não pode ir para o céu. Queridos, Jesus tinha esse costume de guardar o dia de sábado. Qual é o costume que você tem? Assim como Jesus ou assim como homem? Que você pode tomar uma decisão, na fazer escolha certa, assim como Pedro falou, mas vale obedecer a Deus do que a homem. Então, queridos, nesse momento, não termina com oração, para que nosso coração seja entregue por completo na mão de Jesus e que não passe a fazer aquilo que Jesus faz e não aquilo que o homem faz. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te habita entre o céu. Senhor, muito obrigado porque a palavra de Deus é maravilhosa que te deixando confundido, Pai. Pai Santo, eu acabo de falar no último tempo também tinha falsos profetas e te pega alguns textos, te torce para que tente enganar pessoas. Mas, Pai, obrigado porque não tem povo de Deus aceita, mostra a verdade presente que nesse tempo o povo mesmo se conche. Pai Santo, cada pessoa que está na casa pode tomar a decisão certa assim como Pedro, mas vale obedecer a Deus e que é homem. Qual era o costume de Jesus? Guardava o dia de sábado, vai para a sinagoga no dia de sábado, pregava no dia de sábado, fazia o bem no dia de sábado. Que esse também pode ser costume de aquele que está lá na casa. Que esse também pode ser minha costume. Senhor Deus, muito obrigado. Minha decisão de toma de ter os mesmos costumes, seguindo o santo sábado de Deus. Assim, porque Pai, eu falei assim, tá, amanhã não te guarda, mas não quer prova de amor com Deus. Seguindo, que minhas pessoas lá na casa também podem tomar as mesmas decisões. E benção com nós, e venho abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que paz de Deus seja com você e que você pode tomar a decisão certa. Mais vale obedecer a Deus do que a homem. Que Deus pode abençoar. Amém.